Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula. Dando continuidade aqui, estávamos falando a respeito da fundamentação teórica, revisão bibliográfica. Aí pode vir a pergunta de vocês, professor, onde eu posso fazer então essa revisão bibliográfica? Então vamos lá. Primeiro passo, hoje em dia, vocês têm uma facilidade muito grande que são as ferramentas de consulta online. Percebam, uma coisa é você usar as ferramentas de consulta online, outra coisa é você utilizar informações de sites online. São duas coisas diferentes. Uma coisa que eu falei para vocês evitar é citar site. Agora, uma coisa que eu recomendo fortemente é usar as ferramentas de busca. Tá? Quais ferramentas nós temos? Scopus, base Scopus é de uma grande corporação de revistas. A base de periódicos CAPES, tá? O Google Acadêmico, por que não? As ferramentas do Google elas estão se tornando cada vez mais potentes nessas buscas. E aí o Google Scholar, né, ou o Google Acadêmico, você consegue filtrar muitíssimo bem por tema, por área, por data, por mais relevantes ou não, por mais citados ou não. Então, é uma ferramenta muito importante. Por tipo de arquivo, um segredo básico, né? Eu sempre busco arquivos PDFs, que aí já evita de buscar arquivo de página de internet. Bancos de teses e dissertações CAPES, vocês também podem seguir, tá, essa plataforma. E essas outras aqui, que são de grandes editoras, né, do Brasil e do mundo. Né? Então, ScienceDirect, ERAC, Academia do Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, HiBeam Research, Redalyse, o CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. A USP é referência no nosso país. A WWS, Scholarpedia, entre outros. Tá? Então, aí você tem Springer, tem 3E, tem uma série de plataformas. Então, pessoal, o importante aqui é você buscar na fonte. E aí, quando você vai na fonte, você quer beber água boa. Você não vai buscar qualquer fonte. Você tem que buscar boas fontes, tá? Uma vez feito isso, fiz a seleção dos meus artigos, agora eu preciso começar a organizar as minhas citações. O que é a citação? Você pega lá 200 artigos, você faz a leitura daqueles 200 artigos, agora você vai pensar, você vai estruturar quais partes, quais informações desses 200 artigos você vai aproveitar para o seu trabalho. Só que aí você aproveita fazendo só um Ctrl+C, Ctrl+V. Se você fizer só isso, isso é plágio. Então, o que você precisa fazer? Citação. O trabalho tal falou sobre energia solar fotovoltaica off-grid. Você pega aquela parte do texto, encaixa de forma adequada na sua dissertação, no seu projeto e cita a fonte e o ano daquele trabalho. Então, nós estamos falando disso aqui, tá? E aí, para isso, pessoal, vocês vão seguir a NBR 10520. Então, o dever de casa de vocês, pesquisar e estudar a NBR 10520. Lá nela, basicamente, ela vai trazer qual é o conceito de citação. Então, o que é uma citação? É uma menção de uma fonte, né, de onde foi extraída a informação. Posso fazer citação de citação? Pode, só que aí tem a forma de fazer isso. Você pode fazer uma citação de forma direta ou indireta, tá? Na forma de APUD. Citação direta é a transcrição textual da obra do autor, tá? E a citação indireta é aquela citação na qual você vai ter baseado em algum estudo que foi realizado, tá? Você pode interpretar aquela informação e colocar ali, mas aí você precisa fazer a citação, tá? Então aqui, por exemplo, ele traz algumas regras e exemplos de citação. Olha aqui, ó. Eu posso citar dessa forma, eu coloco o texto e aí no final eu falo conforme, segundo, de acordo, fulano, entre parênteses. Eu posso fazer a citação nessa forma aqui também. Isso aqui já é uma citação muito comum na área do direito. É você copiar na íntegra o texto do autor, colocar ela ali e coloco entre aspas. E aí, essa citação aqui é a mais comum.
esse terceiro modelo. De acordo com fulano, segundo fulano, a respeito do que fulano disse, aí você traz o texto dele, tá? Mas são 3 exemplos aqui, eu sugiro que vocês façam a leitura lá da ABNT, tá? Pessoal, pelo amor de Deus, uma coisa que não pode acontecer, chegar no dia da correção do seu projeto ou da correção da sua dissertação, ter erro de citação. Isso é um absurdo. Seu projeto pode ter erro nos dados, pode ter uma falha na metodologia, mas erro de citação, isso é uma coisa que membros de banca não admitem e não suportam. Quando eles começam a encontrar erros de citação, eles já perdem totalmente o interesse pela leitura do seu trabalho. Tá? Bom, dito isso, né, como fazer essa citação? Posso fazer uma citação direta curta, tá? Dessa forma aqui, poucas linhas, ou eu posso fazer uma citação direta longa, posso fazer uma contextualização um pouco melhor. Tá? Aí ele traz esse exemplo aqui, né, que demonstra naquela forma que o pessoal gosta muito de usar na área do direito. Eu particularmente não sou muito fã desse tipo de citação na nossa área da engenharia, não é muito comum. Aí eu prefiro usar aquele segundo demo 2000, página 13, aí você segue com a citação, tá? Citações indiretas, né? Que é de acordo com essa que eu tinha falado aqui, tá? Então, olha lá, de acordo com Freitas, Rocha destaca. Então, esse aqui é o padrão de citação mais utilizado na área das engenharias. Então, percebam como ela é feita. Ou você começa falando do autor e põe o ano, ou você fala o contexto e coloca dessa forma aqui, tá bom? Citação de citação, é o tal do APUD, né? O que é esse APUD? É quando você não consegue encontrar a fonte. Igual aqui, ó. Olha lá, o trabalho fonte é um trabalho muito antigo. Então, olha lá, ele cita Viana, Apud, Segato. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você não achou o trabalho do Viana. O trabalho que você achou foi o Segato. E o Segato estava referenciando o Viana. Ou seja, você está citando uma citação utilizada pelo Segato. Então, isso é citação de citação. Posso usar isso? Posso. Só que você não pode assumir a citação como sua. Você usa o APUD, ou seja, você está se referenciando. Olha, APUD Segato. Foi o Segato que fez essa citação. E eu estou fazendo o uso dela. Ok? Então, essa é a forma correta de utilizar. Ah, mas é legal usar APUD? Não. Não é legal, tá? Você ter 1 ou 2 ou 3 APUDs no seu texto, beleza, ok. Agora, tudo você ficar citando APUD, 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 o que isso demonstra? Que você, me perdoa as palavras, você é preguiçoso. Você ficou com preguiça de buscar artigos próprios para você citar, fazer uma referência bibliográfica mais aprofundada, e aí você achou mais fácil fazer Ctrl+C, Ctrl+V de um referencial bibliográfico de um outro autor. Tá? Então é isso que passa. Tem membros de banca que fazem vista grossa, mas a ampla maioria critica bastante. Ah, então eu não vou pôr a PUD, eu vou fingir que não é comigo e vou citar como sendo minha. Você está assumindo um risco muito grande. Você está trazendo um especialista da área para aquele trabalho, você pode ter certeza que aquele cara leu todas as referências que você leu e mais algumas outras, tá? Então você tentar citar, é capaz do cara citar para você até a página, a vírgula e o parágrafo de onde você tirou aquilo ali. Aí imagina, isso configura um plágio violento, né? Então imagina você passar uma vergonha desse tipo ali no meio de sua banca. Então evitem isso, tá, pessoal? Por favor, tomem muito cuidado com isso. Obrigado pela participação e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até a próxima. Tchau, tchau.